Às 6h42 horário local, a marinha venezuelana achou que estava rastreando um barco de pesca. Eles estavam enganados. A cerca de 3 quilômetros da linha de patrulha, o oceano de repente se elevou, como se algo gigantesco estivesse subindo das profundezas. Um segundo depois, aço negro rompeu a superfície lançando água do mar a quase 10 metros de altura. Sem sinal de socorro, sem chamada de rádio, apenas uma parede silenciosa de metal americano surgindo do nada. A bordo do navio de patrulha venezuelano Guy Carey, a tela do sonar passou do azul silencioso para o vermelho intenso. O operador ficou paralisado. Senhor, temos deslocamento em 086. Contato grande, subida rápida. O capitão não conseguiu responder imediatamente. Todos naquela ponte podiam ver o que era agora. O leme de um submarino da Marinha dos Estados Unidos rompendo a luz do dia. O barco não estava à deriva. Cada movimento era encenado de forma deliberada. Cada bolha era intencional. Alarme de combate! O capitão ordenou a todas as estações rastrear e registrar. Os motores rugiram. O navio venezuelano girou para este bordo para manter um ângulo de interceptação seguro. A costa agora estava a apenas 19 milhas náuticas atrás dele. Mas o submarino não recuou, ficou ali como se fosse dono da água. Através dos binóculos, o contorno do casco era nítido, elegante, preto, quase invisível contra o brilho, sem número de casco, sem bandeira. Mas todo marinheiro reconheceu o que era. Um submarino de ataque classe Virgínia, movido a energia nuclear, rápido, mortalmente silencioso até decidir não ser mais. Por 3 minutos não houve nada além de barulho e rastro. Agora silêncio absoluto. Apenas o gotejar da água do mar descendo pela vela do submarino quebrou a tensão. Distância, 1,9 milhas náuticas, disse o navegador, CPA. Aproximando, o capitão expirou. Continue gravando ainda sem transmissões. A tripulação ainda não sabia, mas a imersão não foi um erro. Foi uma mensagem e todas as câmeras daquele navio de patrulha estavam prestes a registrá-la. O navio de patrulha venezuelano Guy Carey não é estranho às sombras estrangeiras. Construída com sistemas italianos, mas tripulada por marinheiros treinados na doutrina soviética, ela patrulha a costa norte da Venezuela como parte da zona de segurança bolivariana do país. No papel, seu trabalho é simples, manter embarcações estrangeiras honestas. Na prática, significa observar a marinha mais avançada do mundo operar do outro lado de sua linha de defesa. Esta manhã, aquele cara, Carri, estava fazendo uma patrulha padrão de 12 horas a 20 milhas náuticas de Puerto La Cruz, com os motores estáveis a 14 nós. As varreduras de sonar eram rotineiras. As únicas conversas vinham dos balizadores de radar e dos barcos de pesca. Então, às 6h42, o oceano se abriu completamente. Agora, o contato está fixado. Bem à frente, um submarino classe Virgínia emergiu no rumo 086, a uma distância de 1,8 milhas náuticas. Isso é perigosamente perto para qualquer marinha, especialmente quando é a Marinha dos Estados Unidos. Enquanto isso, na embarcação americana, os procedimentos seguem com precisão, com a tripulação nos postos de vigilância. Comunicações em silêncio, controle de emissões ajustado ao mínimo. A Marinha dos Estados Unidos chama isso de operações de presença, mostrando a bandeira sem dizer uma palavra. Legalmente, o submarino está limpo. Está operando a 12 milhas náuticas além da linha territorial da Venezuela, firmemente em águas internacionais. Mas, politicamente, é como estacionar um caça na porta da casa de alguém. Para ambos os lados, isso não é mais sobre território, é sobre postura, e quem piscar primeiro decide o que acontece em seguida. Às 06h47 horário local, o impasse começa. O submarino dos Estados Unidos não se moveu 1 centímetro desde que emergiu. Sem rotação do leme, sem mudança de direção, apenas uma parede de 7.800 toneladas de autoridade silenciosa. Encarando um navio patrulha menor e nervoso a bordo do cara, Carey, a ponte está tensa, os olhos de cada oficial alternam entre o mar e as telas táticas. O contato não está apenas próximo, está posicionado bem no meio do navio, aquele tipo de ângulo que faz até capitães experientes suarem. Distância de 1,6 milhas náuticas, relata o navegador. O capitão responde de forma seca: mantenha o curso,
15 nós continue assim, visual para baixo. No centro de informações de combate, o operador de sonar ajusta o ganho para captar mudanças de baixa frequência do submarino. Nada, sem cavitação, sem turbulência de hélice. Quem está comandando esse barco é um profissional. Então, acontece. Um leve sinal, um pulso de sonar limpo e preciso vindo do lado americano, não agressivo, mas inconfundível. O capitão venezuelano solta o ar pelo nariz. O inglês é perfeito. Profissional, frio, senhor. Eles estão mantendo profundidade zero, parados, relata o técnico de sonar. Entendido, continue gravando. Lá em cima, marinheiros alinham-se no convés de estibordo, observando o submarino. Menos de 3 quilômetros adiante, o casco preto brilha sob o sol nascente. Para alguns, é a primeira vez que veem um submarino americano tão perto assim. Parece uma arma de outra era, lisa, enorme, silenciosa, o tipo de máquina feita para acabar com guerras, não para iniciá-las. Do lado americano, cada movimento é deliberado, câmeras gravando, dados sendo registrados. A cada segundo do encontro, ambos os navios estão coletando tudo. Rumo, distância, transmissões, padrões de esteira. Porque na guerra naval moderna, a batalha não começa com mísseis, ela começa com provas. Às 6h52, o ponto de aproximação mais próximo cai para 1,3 milhas náuticas. Ninguém pisca, os venezuelanos mantêm a posição, os americanos mantêm o silêncio. O mar entre eles está carregado, imóvel e elétrico. Isso não é um tiroteio, é postura, guerra, precisão, xadrez jogado em mar aberto. Para entender por que um submarino dos Estados Unidos sequer emergiria tão perto da Venezuela, você precisa ampliar a visão, muito além da tela do radar. Há meses, a Marinha dos Estados Unidos vem conduzindo a Operação Sentinela do Sul, uma missão de segurança marítima voltada para interceptar rotas de drogas e linhas de tráfico de armas. Espalhando-se pelo Caribe, essas rotas frequentemente passam por águas internacionais que a Venezuela reivindica como parte de sua zona de segurança bolivariana ampliada. É uma zona cinzenta, legal para navegação, mas dinamite política para Caracas. Os Estados Unidos chamam isso de liberdade de navegação. A Venezuela chama de provocação. É por isso que encontros como este acontecem de forma discreta, mas muitas vezes nunca são anunciados, raramente reconhecidos e sempre coreografados, até o último detalhe. O surgimento repentino do submarino não é um acidente, é uma demonstração controlada. Transmite que podemos agir em qualquer lugar, a qualquer hora, e só saberá quando decidirmos. Os submarinos da classe Virginia se especializam nisso. Podem ficar submersos por meses, operar completamente em silêncio e rastrear embarcações de superfície sem nunca serem detectados, mesmo quando emergem perto de uma zona de patrulha. Não é porque eles estão presos, é porque já viram tudo o que precisavam ver. Para a Venezuela, esse é o problema. A marinha do país depende de cobertura limitada de sonar e aeronaves de vigilância costeira projetadas para contrabandistas, não para submarinos. Quando um barco americano surge dentro do alcance visual, não é apenas presença, é prova de vigilância. Ambos os países sabem o que está em jogo, nenhum quer um incidente, mas ambos precisam demonstrar força. Para Washington é aplicação da lei no mar, para Caracas é soberania. E entre eles existe uma linha tênue, uma fronteira invisível, a uma onda de distância de uma crise diplomática. 6h57 horário local, a tensão chega ao máximo. O submarino dos Estados Unidos ainda não se moveu em 15 minutos, ele permanece ali, meio submerso, com a vela de comando apontando diretamente para o navio patrulha venezuelano como uma espada desembainhada. Cada segundo que ele permanece exposto parece intencional, e todo marinheiro que observa sabe disso. Distância, 1,2 milhas náuticas, informa o navegador. A voz do capitão é firme, mas o aperto dele no corrimão da ponte não mantém o curso. Mantenham as armas frias no convés do Guy Carey, artilheiros de calibre .50 em prontidão, sem mirar, apenas mostrando que estão preparados. Câmeras gravando, rádio zumbindo em volume baixo, cada movimento está sendo registrado para o quartel-general. Então, sem aviso, o submarino faz uma rolagem lenta para bombordo, não mais que 10 graus. Mas, na linguagem naval,
Isso tem um significado enorme. Senhor, ela está virando na nossa direção, diz o oficial de vigia em voz baixa. O capitão venezuelano olha rapidamente para o indicador de rumo 084. Agora 083. Eles estão sendo visados não pelo radar, mas pelo alinhamento. Um navio de guerra não aponta sua proa sem um propósito. Ele reage com um movimento direto do manual. Um ajuste de curso paralelo, trazendo seu navio para 15 nós e deslizando lateralmente pela lateral do submarino. Não é uma ameaça, mas perto o suficiente para mostrar que ele não vai recuar. Dentro do submarino, a tripulação dos Estados Unidos observa através de ópticas de alta definição. Cada câmera, cada sensor acústico, cada emissão de radar do navio venezuelano está sendo capturada. Eles não estão provocando, estão registrando. O capitão do submarino sabe que Caracas monitora esses vídeos para propaganda futura. Ele está dando exatamente o que eles vieram buscar, uma imagem do poder americano que não quebra nenhuma regra. De volta ao Guayquerí, a adrenalina dispara. O imediato se inclina sobre o console da ponte, CPA 1,0 milhas náuticas estável. O capitão ordena e seus olhos ficam fixos no submarino. É um impasse, uma palavra errada e o oceano muda de cor, então finalmente movimento. O submarino inclina-se levemente, o nariz mergulhando sob a superfície, sem chamada de rádio, sem sinalizador, apenas descida. Bolhas deslizam pelo casco como fumaça, espuma branca se desfazendo em seu rastro. Em 20 segundos desaparece. O mar se fecha como se nada tivesse acontecido. O radar venezuelano mostra um traço tênue por 3 batidas de coração, depois silêncio. O oceano engole a ameaça mais silenciosa do mundo e leva a atenção junto com ela. 07 horas e 03 horário local, o oceano está calmo novamente, mas a adrenalina ainda está lá. Na ponte do Guayquerí, ninguém fala. Por vários segundos o radar mostra apenas dispersão. A tela do sonar, antes brilhante com assinaturas de contato, se apaga para um azul limpo. O submarino americano desapareceu tão silenciosamente quanto chegou. O capitão quebra o silêncio. Primeiro registro, últimas coordenadas conhecidas, salve todos os registros. Seu tom é neutro, profissional. Mas todo marinheiro no convés sabe que eles acabaram de esbarrar em algo muito maior do que eles mesmos. O navio venezuelano mantém a velocidade por mais uns 10 minutos escaneando, vasculhando e tentando recuperar o contato. Nada, o oceano apagou tudo. Do lado americano, o submarino já está a 60 metros de profundidade, deslizando de volta para o silêncio. Sensores acústicos confirmam que não há perseguição. O registro da missão anota o encontro, a posição e o tempo de resposta da embarcação venezuelana. Cada fragmento de dado é criptografado e enviado por um link de boia de banda estreita para o Comando Sul dos Estados Unidos. Lá em cima, a tripulação venezuelana começa a relaxar devagar, cautelosa, sem confiar no silêncio. Encontros como este raramente chegam às notícias, mas redefinem o equilíbrio de poder no Caribe. A Marinha dos Estados Unidos chama isso de operações na Zona Cinzenta, demonstrações de força que nunca chegam a um conflito aberto. Cada segundo do encontro de hoje foi gravado, registrado e analisado. Porque na guerra naval moderna, a vitória não depende de atirar primeiro, mas de estar lá primeiro. O controle do mar não se conquista pelo barulho, mas sim pela presença. E nesta manhã a presença pertencia aos Estados Unidos. Para a tripulação venezuelana é uma história que eles vão contar por anos. Para a Marinha dos Estados Unidos é apenas mais uma patrulha, mais uma lição silenciosa entregue em aço. Então aqui vai a pergunta para você. Se você estivesse no comando daquele navio de patrulha venezuelano, você teria recuado ou mantido o curso? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio todos eles. Se você gostou desta análise, clique em curtir, inscreva-se e ative as notificações para não perder o próximo encontro naval da vida real. E se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente aqui, por favor, junte-se à frota. Você receberá distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a gente a trazer mais histórias marítimas reais à tona. É só ir até a página do nosso canal, clicar em Seja Membro e embarcar. Te vejo no próximo vídeo.